estamos de volta com o primeiro bloco do Tribuna Livre desta sexta-feira, hoje 22 de novembro, agradecendo sempre a sua audiência, a sua companhia, relembrando que esse programa será reprisado amanhã, sábado, e que você também poderá rever acessando o site www.oriobranco.net. Conforme eu anunciei antes do intervalo comercial, nossos convidados de hoje, o Fábio Kennedy, diretor da Unidade de Regime Fechado 3, mais conhecida como Papudinha, e a Valéria Santos, diretora operacional do IAPEM. Eu já começo perguntando para os dois, qual o maior desafio das penitenciárias, dos presídios do país e principalmente aqui do Acre? Quer começar, Valéria? Pode falar. Olha, o maior desafio mesmo é você enfrentar as facções hoje em dia. Porque você acaba batendo de frente com o sistema que eles estão tentando impor. Você querer mudar a visão de dar trabalho para o preso, você querer mudar a visão de tirar ele das facções, entra em atrito com as facções. E elas querem comandar lá de dentro, né, os crimes organizados aqui fora. E eu acho que o maior desafio hoje é você estar com esse embate. Né? Valéria. Um grande desafio também que eu coloco no nosso trabalho no dia a dia é a questão da superlotação, né? Uma vez que é crescente todos os dias. Há dias atrás a gente somava um quantitativo de 8.000 presos. Agora eu me atualizei, nós já temos no estado do Acre. Agora mesmo eu me atualizei. Em quantos presídios? 9 presídios. 9 presídios. Isso. Agora eu me atualizei, nós estamos em 8.126 presos. Quer dizer, é uma explosão diariamente e isso dificulta porque não é crescente dessa forma o número estrutural, né? A gente não consegue construir penitenciárias com essa mesma celeridade, a gente não consegue contratar pessoas, a gente não consegue ampliar a nossa estrutura como um todo para realizar o trabalho a contento, como deveria, acompanhando esse crescimento populacional carcerário. Valéria, você nos disse aqui, sem ser no vídeo, que vem desde o movimento... eu tenho uma experiência no sistema socioeducativo. No sistema socioeducativo. E é em cima disso que eu quero lhe perguntar o seguinte, qual, na sua visão, que vem acompanhando isso desde algum tempo, que tem crescido tanto o sistema, aumentado tanto o sistema prisional brasileiro e no Acre? Qual é o maior componente para isso? Eu vejo principalmente a questão social, né? A falta da política pública, de algumas políticas públicas de base, né? Educação, em primeiro lugar. Essas políticas públicas de base, quando elas não são feitas da maneira que deveriam, elas vão acarretar numa desorganização social e, provavelmente, essas pessoas vão buscar novas formas de adquirir, como o Narciso tinha dito também durante o intervalo, os sonhos que vão dos mais básicos aos mais elaborados, que vai de um tênis a um carro. Até os famélicos, né? Até os famélicos, exatamente. Isso. Do garoto, o 19, 20 anos, que deixou o irmãozinho com fome, exatamente. Entra num supermercado, leva uma lata de leite escondido dentro da bermuda, aí pega esse rapaz e joga dentro de uma penitenciária, entregando na mão das organizações. Então, os mais variados. Então, a começar por essa desestrutura social, né? Começa no seio familiar, muitas vezes, com as histórias mais... Eu tive a oportunidade de ver histórias mais difíceis, né? Histórias familiares muito difíceis. E isso leva as pessoas ao cometimento da criminalidade e, claro, ao crescimento. Agora, Valéria, quando você fala da questão social, que contribui muito, aí eu te pergunto, e o que justifica aqueles jovens de uma classe média, que têm condições, muitas vezes têm o que precisam em casa, se envolverem também com o mundo do crime? Então, aí são outros pontos, outras características. Você tem pessoas dentro de uma penitenciária, você tem vários públicos, né? Você tem aquelas pessoas que são criminosos contumazes mesmo, como a gente estava conversando aqui antes, que já tem, eu não diria isso que é uma coisa da natureza humana, não, mas que já tem isso no seu comportamento. Outras pessoas, a grande maioria, vem com o cometimento de crime também, porque se envolveu principalmente com droga. Os maiores casos das famílias de pessoas de classe média é isso.
que se envolveu em algum momento da sua vida com droga. E aí leva ao cometimento dos crimes mais variados que você pode Doutora Valéria, deixa eu entrar nesse detalhe. Que o objetivo desse programa é tratar de assuntos que a imprensa normalmente costuma tratar. O objetivo é esse. Eu estive olhando a estatística das prisões. Há 40, 50 anos atrás, as prisões predominavam 95% do sexo masculino, 5% do sexo feminino. Mas desde a instituição da lei das drogas, dessa nova lei das drogas, existe um crescimento maior de mulheres presas do que homens presos, porque os chefões utilizam as mulheres para fazer o papel que eles chamam de aviãozinho, os entregadores. Aqui também tem muita mulher presa por envolvimento em droga? Eu diria que 90% das mulheres, hoje a gente tem um quantitativo, em média, umas 280 mulheres no estado. Né? Em Rio Branco a gente tem umas 260 e o restante nos municípios. Então, no estado a gente tem esse quantitativo e a grande maioria é por envolvimento de crimes com droga. Fábio, o Brasil hoje possui aproximadamente 850, aproximadamente, 1.000 presos. No Acre, vocês mesmos disseram, mais de 8.000 presos. São pessoas que estão cumprindo a sua pena, mas mais cedo ou mais tarde, eles vão voltar ao convívio da sociedade. Eu repito sempre aqui que hoje eles estão contidos e amanhã estarão contigo ou conosco, como vocês acrescentaram, ou conosco. O que é que vocês estão fazendo para tentar evitar que essas pessoas que... Porque o sistema carcerário ele tem duas finalidades. O primeiro é de punir pelo erro cometido, pelo crime cometido, e o segundo é para devolver aquele cidadão, pelo menos tentar devolver esse cidadão. É o objetivo fim, você pode dizer. O objetivo fim é poder devolvê-lo à sociedade. A sociedade, ele devidamente socializado. Qual a política que vocês estão adotando para ressocializar esses presos, entregar a seus familiares uma figura melhor do que aquela que entrou? O IAPEN, né, juntamente nessa nova gestão, tem feito o trabalho de organização dentro das penitenciárias no geral. Tem feito separações de presos, tem tentado entrar nos presídios realmente para pegar de volta o domínio, para dominar o presídio, né, para ter o presídio sob controle. E dentro desse aparato, incluiu, que já tinha, mas agora está fortalecida, a questão do trabalho, a questão da remissão por leitura, a questão das salas de aula, que fazia muito tempo que não estava acontecendo lá no presídio de Oliveira Conde, e agora a gestão do IAPEN foi para cima e fez com que as facções entendessem que aquilo era necessário, colocar quem quer estudar lá dentro para estudar. E lá na URF3, que é onde eu estou sendo o diretor, nós tentamos ampliar ao máximo essas oficinas de trabalho, implementando aula de violão, nós ativamos a biblioteca, né? Então, interrompendo, quando você fala em trabalho, não é apenas trabalho, são várias atividades que são desenvolvidas. Inclusive, queria pedir para o pessoal da produção colocar aí, nós temos imagens da biblioteca, da oficina, da serralheria e também de um sistema de refrigeração. Esse sistema de refrigeração, eles são capacitados, não é isso? Isso. Para poder trabalhar com essa questão da refrigeração. Na verdade, quando eu cheguei lá, eu tentei observar... Essa é a biblioteca. Essa é a biblioteca que nós ativamos. Essa biblioteca é na Papudinha? Isso, é lá na Papudinha. Lembrando que a imagem está distorcida por segurança do apenado. Esses né? livros eles estavam praticamente jogados dentro da sala. Nós pegamos, fizemos um trabalho de catalogação, de limpeza nos livros e ativamos essa biblioteca lá dentro, onde a gente faz um revezamento dos presos para subir e passar uma tarde de leitura, de conhecimento. E essa leitura, ela traz a remissão. Traz. Resíduo para remissão. Diminuição da pena, né? Diminuição da pena. Todas as unidades do Estado têm biblioteca. A lógica de qualquer... Em todas as unidades? Todas as unidades têm A biblioteca. lógica de qualquer afazeres que você põe
sobre a responsabilidade de um preso, ele cumpre aquele dito popular. Cabeça vazia, oficina do diabo, não é isso? Quer dizer, se o cabo está lendo um livro, começa a gostar, aí ele já... Primeiro está esquecendo de fazer alguma coisa ou de planejar alguma coisa que não deveria, não é? Quantos exemplares tem nessa biblioteca? É justamente o que eu ia falar. Quando eu cheguei lá, não tinha tantos exemplares. Nós conseguimos doação, porque a partir do momento que a gente falou que ia ativar, nós corremos atrás de parceiros. Claro. Então, teve advogados nos ajudaram, teve um promotor do Ministério Público, que não vou citar o nome agora, mas agradeço muito a ele por ter nos ajudado. Ele viu o trabalho e falou, olha, vou doar do meu acervo os livros para cá. E de imediato eu fui buscar no escritório dele e nós conseguimos ativar e tentar fazer com que a pessoa leia, a pessoa se interesse por aquilo, e transformar isso numa remissão, justamente para que ele tenha a oportunidade de sair da cadeia com a leitura, com um aprendizado melhor lá dentro. Eles passam quanto tempo lá na biblioteca? Em média é 1 hora e meia, porque nós temos outras atividades simultaneamente. Então, para manter a segurança da unidade, a gente coloca pouco tempo, justamente por ter outras atividades. Nós temos a aula de violão, nós temos manutenção de ar-condicionado, nós temos aula de libras lá dentro. O ideal é você proporcionar alguma coisa para ele, para que quando ele sai, ele tenha condições de aplicar lá fora. Aula de libras, igrejas estão utilizando pessoas dessa forma. Essa daí é o quê? Isso aí é a nossa oficina mecânica. Nossa oficina mecânica, onde nós tínhamos, quando eu cheguei, tinha apenas um preso trabalhando lá e nós conseguimos colocar 4. A gente atende a Polícia Civil, atendeu a Polícia Militar, a gente atende os veículos do próprio IAPEM, do Instituto, com troca de óleo. E assim, o que aconteceu? Fábio, como é que tu conseguiu essas ferramentas para trabalhar? O preso que está lá, ele trabalhava fora com mecânica. Então, para ele ativar essa oficina mecânica, ele fez a doação, falou, não... Doutor, diretor, eu levo as minhas ferramentas lá para dentro e trabalho com isso lá dentro. E quando ele sair? Quando ele sair, como a ferramenta é dele, ele leva de volta. A gente catalogou, fez toda a questão de documentado, que ele entrou com aquela ferramenta e quando ele sair... É uma espécie de empréstimo, né? Ele entrou para executar o serviço dele lá dentro. Quando ele sair, ele vai sair com aquilo novamente, de volta. Tem também o serviço de serralheria, nós que nós montamos o serviço de serralheria para ajudar as grades das outras penitenciárias. Nós demos apoio à Polícia Federal, ou Polícia Civil, desculpa, na DEFLA, que as grades não estavam conseguindo fechar direito. Nós fomos lá com o serralheiro, ele conseguiu consertar. Ô Fábio, então, você está mostrando aí as imagens? Isso aí é a manutenção de ar-condicionado. Manutenção de ar-condicionado, refrigeração, né? Exatamente. Você está mostrando aí umas imagens da Papudinha, que eu vou fazer aqui uma comparação ao meu modo, que é a prisão de luxo do ar. Mas aí eu vou perguntar para a doutora Valéria. Ali, segundo o Fábio, tem 148 detentos. E lá no Francisco Oliveira Conde, que tem mais de 5 mil. Essa mesma... 4. Em torno de 4 mil. 4 mil. Essa mesma lógica funciona nesse contingente, porque é lá, e não na Papudinha, onde a presença das organizações criminosas e dos seus chefões estão mais fortes. Com certeza. Sim, lá no Francisco de Oliveira Conde, no complexo, a gente tem algumas atividades diferenciadas, não como nós temos hoje atividades laborais, nós temos criação de porcos, nós temos uma horta, que é bem bonita. Nós temos um local lá atrás que se chama Fazendinha, lá tem criação de porcos e galinha. E também de carneiros, mas aí como não surtiu um efeito como o esperado, porque por conta da especificidade da criação, a gente decidiu por acabar. Mas continuamos com os suínos, as aves, a nossa horta, que é bem bacana. Temos uma marcenaria lá. A gente recebe doações de madeira, esse material que é apreendido, a gente ganha, constrói alguns móveis, algumas coisas, mas tudo isso única e exclusivamente para a manutenção das oficinas de trabalho lá dentro. Nada tem cunho de mercado, de venda, de lucro. A gente não visa lucro. Não. É só para a manutenção das atividades laborais voltadas para a ressocialização do preso, Lá também a gente consegue fazer a remissão pela leitura. Tem aula regular, nós temos uma escola como qualquer
outra escola aqui de fora. Ela tem uma arquitetura diferenciada, foi construída na época acho que no governo Binho, e ela tem aquela arquitetura das escolas rurais. Porque lá era uma colônia penal, resolveram construir assim. Então, a gente tem 3 salas de aula e elas funcionam diariamente como uma sala de aula normal, com professores cedidos pela Secretaria de Educação, e é uma escola com rito regular como qualquer outra. Tudo que a Valéria falou agora há pouco, no próximo bloco a gente vai estar trazendo imagens de outras atividades que são realizadas ali dentro da unidade 3. Nós vamos fazer um rápido intervalo comercial e já voltamos com o segundo bloco do Tribuna Livre. Não sai daí.